Ora boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo que eu já devia ter feito há algum tempo também. Desta vez é o Vegeta Super Saiyan 4, a segunda figura da linha de Dragon Ball GT a sair, depois do Super Saiyan 4 Goku, e também uma figura muito esperada, mas finalmente ela está aqui. Vamos começar por ver a caixa, parte frontal, a lateral direita, a lateral esquerda, parte de baixo, boa expressão do Vegeta ali, parte de cima e por fim a parte de trás, com as poses e tudo mais. Vamos tirar a figura cá para fora. E vamos ver a figura com mais detalhe e os acessórios que ela traz. Ora, a figura vem relativamente recheada a nível de mãos. A nível de expressões faciais tem a cauda neutra que vem colocada na figura. Tem uma cara muito zangada, de boca aberta. Tem uma cara com um sorriso sarcástico que está muito bem conseguida. E depois tem uma cara também zangada, com os dentes cerrados. As expressões faciais deste Vegeta estão muito bem conseguidas. Deixem lá ver principalmente esta. Gosto bastante desta expressão facial. Muito bem esculpido. As caras do Vegeta nesta figura estão muito bem esculpidas, na minha opinião. Gostei bastante. Depois tem a cauda, como é óbvio. É uma cauda uniforme, assim meio serpenteada, ali com o ponto de articulação único. É o único ponto que tem, é onde encaixa ali por trás das calças. Depois tem ali um ataque, um efeito de ataque um bocadinho básico, muito pequenino. Nada de transcendente. E depois, relativamente às mãos, tem ali umas mãos com uma pose que ele faz, com os dois dedos do meio esticados. Tem mãos completamente abertas com os dedos esticados, os Karate Chops, com os dedos todos juntos. Depois tem mais mais 3 pares de mãos em posições diferentes, todas elas abertas. Estas a mais abertas todas, estas semi-fechadas e estas mais fechadas, para simular os ataques. Presumo que alguma destas mãos seja a que vai segurar aquele efeito que ele traz. Ver se eu consigo perceber. Exatamente, tem um espigãozinho ali, okay, para encaixar o efeito que ele traz. Não está mal recheado a nível de acessórios, okay, traz o essencial. Gostei muito das expressões faciais dele, sim senhora. Vamos ver um bocadinho com mais detalhe a figura então. E esta figura parece-me bastante bem conseguida. A nível de escultura acho que está espetacular. Sinceramente gosto muito da cara do Vegeta, está muito bem retratado. Fizeram um excelente trabalho ali com o pormenor dos olhos, aquela parte ali de baixo, aqueles traços ali muito talhados, a boca, tudo muito bem feito. O pelo dos braços é um bocadinho uniforme, não tem qualquer textura além do próprio molde do material, não acho que esteja mal de todo. Esta parte do peito parece que tem um plástico pintado, fica ligeiramente diferente do tom brilhante do resto da pele, mas não se nota demasiado, só se quisermos ser mais perfeccionistas é que vamos conseguir notar esses pormenores. Depois, esqueci-me de tirar aqui o plástico da articulação, sai já fora. As calças têm textura, têm graduação de tons, que dá um aspecto muito mais sofisticado à figura, embora por vezes certas figuras passem bem sem isto, desde que a escolha do tipo de plástico seja adequado, como é o caso. O plástico não é muito brilhante, é parcialmente opaco e tem textura de pintura, portanto muito bem feito, muito excelente trabalho aqui da parte da Bandai. Okay. Gosto da apresentação da figura e acho que sim senhora, esta ao contrário daquele Cell que eu avaliei há pouco tempo, acho que fizeram um excelente trabalho. Aliás, basta vocês olharem para esta figura aqui nesta imagem do vídeo e nota-se realmente que isto tem qualidade e tem muito boa apresentação. Sim senhora. Outro aspecto também está muito bem conseguido é o cabelo. O cabelo está muito detalhado, tem vários pontos de articulação. Okay. Gostei bastante do trabalho feito aqui. Portanto, agora vamos ver as articulações e, com sorte, ela vai corresponder às expectativas. Okay? Vamos lá então. Como sempre, começando pela cabeça, consegue olhar para um lado e para o outro com muita fluidez, com relativa facilidade. Consegue olhar bem para baixo. Para cima não tem tanta amplitude, porque o cabelo até nem oferece muito obstáculo, para ser sincero. Porque eles fizeram aqui um excelente trabalho no cabelo. O cabelo tem alguns pontos de articulação. Estas partes de baixo têm umas esferas permitem mexer e dar alguma flexibilidade para não obstruir muito o movimento da cabeça. Depois estas pontinhas aqui também
afastam-se, dá para afastar bastante bem, elas mexem, ok? Não sei se conseguem ver bem, espero que consigam perceber. O que é excelente, mesmo excelente, sim senhora. Portanto, a nível de articulação da cabeça não é perfeita, mas tem alguma liberdade e pelo menos funciona bem. Muito fluida, sem qualquer atrito. A nível dos braços, ele consegue subir o braço acima da linha do ombro, o que é excelente. Tem a articulação em borboleta, que não fica com qualquer folga, mas que é muito reduzida, consegue sair um bocadinho, mas já vimos figuras a fazer isto muito melhor. Tem a articulação circular na zona do bíceps, articulação dupla no cotovelo que funciona muito bem, dobra mais do que os 90 graus, e depois tem a articulação no pulso, para dar alguma liberdade, como sempre. Não está mal não senhora. A nível da parte central do corpo, nomeadamente o abdômen, tem um ponto de articulação intermédio e tem depois o outro da cintura. Consegue dobrar mais ou menos, não dobra mal, dobra qualquer coisa. Consegue dobrar muito bem para trás. Fica com uma ligeira folga ali, na zona por baixo do peito, no abdômen, mas não é muito visível, não é demasiado explícita. Não está mal, não senhora. Consegue rodar com muita facilidade para um lado e para o outro, tanto na cintura como no abdômen. Portanto, até aqui, tudo bem, tudo dentro da expectativa. Relativamente às pernas, consegue fazer a espargata completa sem qualquer problema. Sim senhora, consegue subir a perna. Não chega bem aos 90 graus, quase consegue alcançar os 90 graus. Podia fazer isto um bocadinho melhor. Não consegue fazer a espargata como deve ser, porque o rabo destas últimas figuras é muito largo e a perna acaba por ficar para o lado em vez de subir a direito, o que é pena, porque isto é apenas isto bastava mudarem ligeiramente o molde do rabo, que esse problema resolvia-se com facilidade. Depois, o único ponto de articulação que existe na cauda é aquela esfera, permite rodar, subir, mexer, mas obviamente tem sempre de ficar com esta configuração porque não tem qualquer outro ponto de articulação e, sejamos sinceros, isso já é suficiente, na minha opinião pelo menos. Tem a articulação circular ali ao pé da virilha, que funciona muito bem. Articulação do joelho dupla, boa amplitude, fica com alguma folga, o que é pena, mas apesar de tudo não está mal conseguido. Depois tem ali a esfera na zona do pé, dá bastante liberdade ao pé e funciona bastante bem também. E por fim, a ponta do pé sobe muito bem. Okay? Sim senhora, a figura está bastante boa a nível das articulações, a nível da apresentação também, portanto acho que não se pode pedir muito mais. Era uma figura bastante esperada e felizmente a Bandai fez um bom trabalho nela, sobretudo a nível da escultura da cara, que eu acho que está absolutamente soberbo. Okay? Esta é uma cara neutra, não é a melhor para mostrar as expressões faciais, mas se formos comparar as outras caras que eu há bocado já mostrei, olhem para isto. Olhem para estas expressões, muito expressivas, muito bem esculpidas. Gosto muito desta cara, já tinha dito e volto a dizê-lo. Até vou substituir, até vou trocá-la. Isto é muito fácil de trocar, é só puxar para fora e encaixar a outra. Epá, muito bom. E por fim, comparativo final. As únicas duas figuras do Dragon Ball GT que lançaram até agora são Goku Super Saiyan 4 e Vegeta Super Saiyan 4. Ambas estão boas, a nível de quase todos os aspectos, mas pessoalmente eu gosto bastante mais do Vegeta. O Goku está bom, mas eu acho que o Vegeta está noutro nível. E o que faz a diferença é as cores que utilizaram para a figura, tanto da pele, a coloração da pele, aqui a parte do pelo vermelho. Gosto mais desta cor do que aquela cor do Son Goku, que está ligeiramente rosa e não tem tanto ênfase ali na textura do pelo. O Vegeta tem mais volumetria na textura do pelo. E depois a parte da coloração das calças com este sombreado no tom azul escuro, acho que está super bem conseguido. E tal como já disse, o Goku está bom, mas acho que o Vegeta está num nível superior. E na minha opinião vale muito a pena esta figura, ok? Gostei muito, fiquei satisfeito com o trabalho que a Bandai fez nesta figura, não só a nível da apresentação, como também a nível da articulação. Nem sempre isso acontece com todas as figuras mais recentes, mas felizmente eles fizeram um bom trabalho nesta figura que é tão importante. E volto a frisar, gostei muito da escultura, das caras, das expressões faciais que o Vegeta tem. Muito expressivas, muito bem conseguidas. É o Vegeta, é o perfeito Vegeta Super Saiyan 4. E é tudo pessoal, obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado do vídeo e vemo-nos no próximo. Até lá!